Oi, meu povo, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Você está no Fotografia e Afins. Eu sou Sandra e hoje eu vou trazer um assunto que um inscrito do canal pediu, né? E é sobre fotografia, porque o canal, ele é Fotografia e Afins, ele é de fotografia e ele é também de viagens, de vídeos, né? Tudo que tem a ver com fotografia, tudo que nos leva a fotografar. Mas hoje eu vou trazer uma aula sobre histograma. O que é o histograma? Para que serve e como nós podemos usar essa ferramenta que está disponível nas nossas câmeras, se for uma câmera profissional, uma câmera semi-profissional, elas provavelmente têm o histograma lá na telinha da câmera, e também os aplicativos de edição de imagens também têm esses histogramas e eles você pode visualizar lá. A informação que o histograma apresenta nos ajuda e muito, tanto na hora de fazer a edição como na hora do nosso clique, né? Então vamos lá, aprender um pouquinho sobre o que é histograma, tá bom? Vamos lá. Então, minha gente, o histograma é um gráfico de barras. Ele vem da matemática estatística, não é da fotografia, mas é usado na fotografia e ajuda muito no processo fotográfico. E o que é que ele é? Ele é um gráfico de barras, como vocês estão vendo aqui, né? A grosso modo, eu não vou entrar muito no detalhe, mas ele tem as colunas e essas colunas elas têm a mesma largura. E aqui a gente tem os dados que estão sendo analisados naquele universo. Do lado esquerdo aqui, nesse eixo vertical, a gente tem a frequência absoluta, ou seja, a quantidade de vezes que aquele dado acontece, tá? Então, por exemplo, se aqui eu tenho embaixo eu estou vendo as idades das pessoas, vamos dizer assim, de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 6 e por aí vai. E do lado esquerdo eu vejo a quantidade de vezes que essas pessoas compraram sorvete, tá? Então, eu vou ver aqui, ó, nessa distribuição aqui, eu vou ver o seguinte: de 0 a 2 anos, ninguém comprou sorvete, tá? De 2 a 4 anos, nós temos 2 pessoas que compraram sorvete. De 4 a 6 anos, nós temos 5 pessoas que compraram sorvete, né? De 6 a 8, nós temos 7 pessoas. E assim e por aí em diante. Então, o gráfico, ele nada mais ele nada mais apresenta do que a frequência em que aqueles dados acontecem naquele intervalo que está sendo analisado, né? E o histograma na fotografia, ele analisa justamente isso. Ele pega a luminosidade dos pixels da fotografia e distribui em função dessa luminosidade. Ele tem uma coluna, ele é dividido em 256 colunas, que vai do 0 ao 255, e ali ele vai colocando os pixels em função dessa luminosidade, tá? Então, ele sai do totalmente preto para o totalmente branco e vai formando esse gráfico para que e aí você tem a informação de como está a distribuição daquela luminosidade na sua foto. Então, eu estou com essa câmera, que é uma câmera profissional, é uma Canon 90D. Tá? Eu estou num ambiente que as cortinas estão fechadas, então é um ambiente razoavelmente escuro, mas ainda tem muita passagem de luz, tá? Então, a gente observa aqui o histograma, tá? Nesse local. Como eu vejo esse histograma? Nessa câmera, aqui, ó, onde tem o menu e info,
de informações, você aperta e você vai apertando até essa opção do histograma aparecer, tá? E aí eu observo que, dependendo da luminosidade que eu estou tendo no meu ambiente, olha só, tá? Eu estou indo para um local mais escuro, então a gente começa a ver que os pixels, a distribuição, ele está muito para os tons escuros, né? Que é o preto e as sombras. A gente já viu que ele é dividido em 5 partes. Então, ele tem a parte aqui, que é dos pretos, tá? Ele tem a parte das sombras, a parte dos tons médios, a parte aqui dos realces e a parte dos brancos, tá? Então, ele vem do 0 até o 255. Então, ele tem 256 colunas divididas aqui em 5 partes. Começando aqui da parte mais escura, tá? Do preto e indo até o branco. Então, vocês observam aqui que dependendo da minha condição de luminosidade, tá? Da minha cena, ó, eu tô num ambiente que está bem escuro. E aí a gente observa como o histograma, ele está todo aqui com tom, ele não tem nada de tons médios aqui nessa posição que eu tô com a câmera e nem de tons brancos, médios e realces, ele não tem nada, ó, ele tá todo aqui nos pretos e nas sombras. Na medida em que eu vou mudando e eu vou tendo tons mais claros, olha como ele vai se modificando e eu começo a observar que eu tenho informações aqui, ó. A minha foto, ela está mais distribuída, tá? Ó, na medida em que eu tô tendo tons mais claros ainda, ela vai... Você vê que eu não tenho nada nos tons pretos e muito pouco nas sombras, ó. Ele tá todo distribuído aqui em tons claros e brancos. Na medida que eu tô caminhando no meu ambiente, tá? Esse histograma está sendo modificado. Veja, ele encostou nessa última faixa, né? Ou a primeira faixa que começa do 0. Então, na hora que ele encosta, significa que, além da característica da foto ser escura, que isso não é o problema, mas eu vou perder informação. É importante que ele esteja, o histograma esteja afastado das duas extremidades, tá? Tanto nos tons de preto como nos tons de branco. Então, numa condição dessa, a gente não vai perder informação. Não significa que o histograma está errado se ele tiver como, por exemplo, aqui, ó, mais tons de branco e nada de preto e sombras. Significa que isso é uma característica da iluminação da cena, tá? Aqui eu tô no Lightroom, que é o software de edição de imagens que eu uso. E ele, como os bons softwares de edição de imagem, ele apresenta também aqui o nosso histograma, tá? Então, esse histograma, como a gente já viu, ele está dividido em 5 partes. Ó, são 256 colunas, mas estão agrupadas em 5 partes. A gente tem aqui os pretos, as sombras, os tons médios, as altas luzes ou os realces e os brancos, tá? Esse histograma, esse gráfico, o importante é que a foto ela tenha o seu histograma completamente nessa área. Por quê? Qualquer informação que ela passe aqui da esquerda, ela extrapole o gráfico, tá? Ela caia fora do gráfico, ela será perdida. Do mesmo jeito, informações que estão extrapolando o gráfico para a direita, tá? São aquelas informações aquelas fotos que têm áreas que ficam completamente estouradas. E aí você não consegue recuperar essa informação, tá bom? Então, a gente vê que a gente já viu, né, que essa foto, ela, quando a gente dá um zoom, a gente observa que ela é formada por vários, né, quadradinhos, vários pontinhos aqui representados por quadradinhos, que são os pixels, tá? Esses quadradinhos, esses pixels é que formam a imagem. E cada cor
dessa imagem, ela tem um brilho. E esse brilho ou luminosidade é o que é representado aqui nesse histograma, tá? Que a gente tá vendo aqui essa parte branca, tá? Esse histograma aqui branco. Nesse caso aqui, a gente tem também o brilho das cores RGB, tá? Que são as cores que são usadas pelas telas, né? Para tanto de computador como de televisão. Bom, as telas, elas usam essas cores RGB para compor todas as outras cores, tá? Então a gente tem aqui o R, que é o red, né, o vermelho, o green, o blue. Então você tem histograma dessas outras cores, tá? Mas a gente tá vendo aqui é a luminosidade da foto como um todo, né? Todas as cores aqui nesse gráfico branco. Então a gente observa aqui que essa foto ela tem muita informação aqui nos tons de sombras, né? Veja que a quantidade de informação que tem aqui, ó, por essa amplitude que a gente chama, é essa altura, tá? Essa quantidade de informação é muito grande, tá? Ela tem pouca coisa dos pretos, também não tem muita coisa nos tons médios, tá? Ela tem aqui, ó, até uma queda, tá? E depois tem uma subida aqui. E nos tons, nos realces, ela tem também quase nada. E no branco, não tem praticamente nada também aqui, tá? Então, esse histograma, ele apresenta uma imagem que só a gente olhando, a gente vê que ela tem muito mais tons escuros do que tons claros. E se a gente for olhar aqui a imagem, a gente vai perceber isso mesmo, tá? Por causa das montanhas, aqui das árvores, a gente tem muita informação que tá mais para tons escuros, né? Não pretos, mas escuros. Se a gente mexe nesse histograma, se a gente faz algum ajuste, por exemplo, na hora que eu vou aumentar aqui os realces, ó, tá? Esse gráfico, ele é modificado, ele tem um deslocamento aqui, ó, tá? E ele começa aqui a aumentar os realces. A mesma coisa se eu também for aumentar as sombras, ó, tá? Ele vai e ele chega a um ponto que ele toca aqui, ó, ele toca essa margem, significando que nessa condição aqui, eu perdi informação nessa fotografia, eu perdi informação. Se a gente for aqui nesse triângulozinho aqui que é apresentado nesse gráfico, você percebe os locais em que você perdeu informação. Aqui nesses pinheiros, aqui também nessa parte das árvores. Então você tem aqui, ó, você tem alguns pontos que você perdeu a informação na hora que você aumenta muito esses tons, né? As sombras, ele chega para preto, isso aqui é preto, tá? E ele encosta aqui nessa parte esquerda aqui do gráfico, perdendo informação, tá? Se eu vou e faço as coisas aqui, ó, na medida em que eu mexo aqui, que eu vou me afastando dessa margem aqui, né, desse parte esquerda aqui do gráfico, eu começo a obter essas informações, a recuperar essas informações, como você pode ver aqui, tá? Ainda tem um pouquinho de informação perdida, mas a gente consegue recuperar muita coisa. Se a gente vai para os realces também, ó, eu vou aumentar muito os realces aqui, o que acontece? Na hora que eu aumento muito esses realces, eu posso ter, eu vou ajudar aqui com os brancos, aumentando também os brancos aqui, tá? E o que acontece? Eu tenho esse gráfico, ele encostou aqui nessa margem direita aqui da minha área, tá? E aí, se eu vier aqui, eu vou perceber onde é que as informações foram perdidas. No caso do Lightroom, eu perdi informação aqui, ó, tá? Perdi informação aqui também. Tem alguns locais aqui que também essas informações foram perdidas, tá? Então, o que você observa? Uma foto adequada é uma foto em que você não tenha esses espaços, nessas margens sendo alcançadas,
tá? Isso é o melhor, a melhor coisa é você não ter essas margens sendo alcançadas, tá? Ajustar a sua foto, fazer toda a configuração aqui de cores, de contraste, né? De brilho, de exposição, você fazer toda esses ajustes aqui de forma que você não tenha áreas estouradas, nem informação perdida com locais totalmente escuros, pretos, que você não consegue recuperar, tá bom? Às vezes você não consegue realmente, para que você tenha uma harmonia na foto, que você tenha as cores, vamos dizer assim, mais adequadas ao que era a realidade do local que você fotografou. Então, muitas vezes, alguma coisa você pode realmente perder, tá? Como aqui. Mas isso aqui é bobagem, diante da possibilidade, ó, foi muito pouca coisa perdida, então, diante da possibilidade de você ter uma harmonia das cores mais próximas da realidade, não tem problema, tá? Do meu ponto de vista, não tem problema. Uma outra coisa a falar para vocês é o seguinte: se o histograma ele está muito para cá, por exemplo, tá? Nessa foto aqui não, você vê que a foto realmente perdeu a característica do local. Era dia, estava claro, tá? E você tá com uma foto aqui extremamente escura. Mas dependendo da foto, se foi uma foto à noite, uma de astrofotografia ou coisas do tipo, dependendo da foto, um histograma assim não significa que a foto está errada, tá? Que a foto não está bem ajustada, que a foto não está boa. Por quê? Porque se o local for mais escuro, a tendência é que o histograma esteja numa condição parecida com essa mesmo, tá? Ou se você tiver um local mais claro, né? Muito claro. Então, o seu histograma pode ser que ele vai ter um deslocamento mais para a direita, tá? Não significa que você vai ter o seu histograma vai estar errado, a sua foto não vai estar bem, as coisas, os parâmetros não foram bem ajustados, tá? Não significa isso. Você tem fotos em que o histograma vai estar totalmente para a direita, e você tem fotos que o histograma vai estar totalmente para a esquerda, tá? Desde que ele não ultrapasse aqui essa margem ou a foto vai estar adequada, dependendo da característica dessa foto, tá? Não é um histograma com muitos tons de escuro ou com muitos tons de claro que vai fazer com que a foto não esteja legal, tá? Então, você vê aqui, ó, essa foto aqui é uma foto na neve, tá? Então, você vê que o histograma, ele está praticamente, ó, não tem nenhum ajuste aqui, ele está todo para a direita, praticamente, tá? Então, isso significa que esse histograma, essa foto não está adequada, não teve o ajuste adequado, não foi o parâmetro utilizado na máquina, não foi o adequado? Não. Significa que essa foto é uma foto clara, então, consequentemente, eu vou ter o histograma mais para a direita, tá? E uma foto mais escura, eu terei um histograma mais para a esquerda, como essa que eu estava mostrando aqui, tá? Nessa configuração aqui. Então, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Toda as explicações. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam aí no comentário. Pode ser que alguma coisa não ficou bem explicadinho, eu posso explicar melhor, tá? E também não se esqueça de dar o seu like se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, de acionar o sino para receber as notificações dos próximos vídeos também, de compartilhar esse vídeo, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.